Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Bom, pessoal, então vamos continuar trabalhando com o gênero dissertação. Hoje nós vamos iniciar lá na página 13, na proposta 3, intitulada Desarmamento da População, sim versus não. Então é uma questão bem polêmica, sempre vai gerar muito debate essa questão do desarmamento da população. E nós vamos fazer a leitura de um artigo de opinião. O artigo de opinião é muito parecido com a dissertação que nós estamos trabalhando agora. A diferença é que sempre será um tema polêmico que será trabalhado no artigo de opinião. Sempre tem que aparecer o lado a favor e o lado contra. E a gente tem mais flexibilidade na questão de parágrafos, até mesmo na linguagem. Você aparecer mais no texto, no artigo de opinião, permite mais isso. Mas a gente não vai ver agora, a gente só vai fazer a leitura, tá? E o porquê de eu fazer a leitura? Porque alguns, às vezes, podem ter dificuldade em relação a fazer a leitura só com os olhos, não consegue acompanhar, enfim, algo que em sala nós faríamos a leitura e aqui eu farei também, tá? Quem daí não precisar da leitura, já fez sozinho ou fará sozinho, é só pular essa parte e ir direto para a parte de interpretação. Mas é bom porque aqui a gente já vai discutindo. Mesmo que eu esteja falando sozinha, eu levo até vocês, algumas reflexões, tá? Então vamos lá. Em abril de 2015, a revista Época perguntou a dois especialistas se o Brasil deve revogar o Estatuto do Desarmamento e liberar armas para a defesa pessoal. Então é bem específico, não é liberar a torta e a direito, é liberar para a questão da defesa pessoal. Leia um trecho do artigo de opinião de cada um e identifique o ponto de vista e os argumentos usados pelos especialistas para defender seus posicionamentos. Então vamos lá, texto 6. Devemos liberar as armas? Denis Rosenfeld, professor de filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os que advogam pelo desarmamento dos cidadãos almejam que o cidadão fique completamente desguarnecido diante de criminosos que invadem suas residências. Os cidadãos não escolhem seus representantes para que estes suprimam sua liberdade de escolha. Posso perfeitamente pretender não ter nenhuma arma, mas isso não significa que o meu direito deva ser abolido. A situação é tanto mais esdrúxula porque nada é feito no que diz respeito ao verdadeiro combate à criminalidade. Os bandidos continuam a ter livre acesso às armas de fogo. O mercado negro os supre muito bem. Por uma absurda inversão, o problema passa a ser dos cidadãos, os que pagam impostos e deveriam ser protegidos contra qualquer violência. O Estado não consegue coibir a violência, seu dever primeiro, e nega a seus membros que o façam, negando-lhes qualquer direito a respeito. O cidadão fica à mercê dos criminosos. Pior ainda, os criminosos são ainda tratados com a máxima consideração pelos ditos representantes dos direitos humanos, enquanto suas vítimas são relegadas ao esquecimento. O Brasil tem 15 milhões de armas de fogo. Em cada 100 habitantes, apenas 8 possuem armas de fogo. Nos Estados Unidos, em 2013, houve pouco mais de 11 mil mortes por armas de fogo. No Brasil, em 2010, houve mais de 36 mil mortes por armas de fogo. Nos Estados Unidos, com quase 20 vezes mais armas do que o Brasil, 58% dos homicídios ocorrem por armas de fogo. No Brasil, segundo dados NODC, que é Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, de 2008, esse índice chega a 70%. A Suíça, por sua vez, é um dos países que a população civil está mais armada no mundo. O número chega próximo a dos Estados Unidos. Mesmo assim, em 2013, houve apenas 18 homicídios com armas de fogo naquele país. Armas não aumentam os homicídios. Então, aqui, gente, claramente, qual é o posicionamento do Denis Rosenfeld em relação, ou Rosenfield, né, não sei qual é a pronúncia correta,
em relação a liberar as armas ou não. Fica bem nítido por meio da argumentação, então ele cita, faz comparação ali com outros países, com a taxa de homicídio relacionado à arma de fogo, comparando com o Brasil, que é a realidade, né? Porque o foco é a liberação ou não aqui no Brasil. Virando a página, nós temos lá um quadro para vocês preencherem com base na opinião de Dennis Rosenfield sobre a liberação das armas. Então, a primeira coisa, autor, vocês vão colocar o nome completo dele. Qualificação do autor. Lembra que logo depois do nome tinha qual era a profissão dele, quem ele era? Vocês vão colocar, copiar ali. Ponto de vista. Aí vocês vão assinalar, ele é a favor ou ele é contra a liberação, né, das armas para a população. E os argumentos que ele utiliza. Então, o que vocês vão fazer? Vão olhar lá no texto, vão grifar, identificar qual é, mas não é para deixar assim grifado no texto, não. Vocês vão pegar, primeiro fazer essa leitura novamente, identificar e anotando. Ah, esse é o primeiro argumento que ele usa. Esse é outro dado que ele usa. E depois vocês vão copiar. Pode colocar com as palavras de vocês mesmo quais são os argumentos que ele utilizou. Como eu disse, foram vários e até citei alguns. Aí vocês vão anotar, de preferência na sequência em que eles aparecem, tá? Agora vamos para o outro texto. Texto 7. Devemos liberar as armas? José Mariano Beltrame, secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Há 8 anos à frente da Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, sou categórico em afirmar: o Estatuto do Desarmamento é um instrumento importantíssimo na proteção da vida bem maior do ser humano. Escrevo esta defesa como uma opinião técnica de um delegado da Polícia Federal, amparado pela experiência no Rio de Janeiro, onde há uma cultura das armas. As apreensões em números cada vez maiores realizadas pelas nossas polícias estão aí para ratificar, ou seja, para comprovar a necessidade do Estatuto do Desarmamento. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, apenas no primeiro trimestre deste ano foram apreendidas no Rio 2.441 armas, entre fuzis, revólveres, pistolas, espingardas, escopetas, rifles, carabinas e metralhadoras. Acesso fácil às armas ilegais nos causa inúmeras tragédias. Não poderia deixar de lembrar o massacre de Realengo, no qual uma pessoa portadora de sérias perturbações mentais executou 12 crianças com um revólver calibre 38. A arma foi adquirida em uma transação ilegal, que envolveu o assassino, um vigia desempregado e um chaveiro. Lembro aqui que a Organização das Nações Unidas, ONU, referenda o entendimento de que o Estatuto do Desarmamento teve forte impacto na redução da violência armada no Brasil. Assim como a política de pacificação e o programa de polícia pacificadora se tornaram política de Estado no Rio de Janeiro, é importante que o Estatuto de Desarmamento continue a ser política de Estado no país e compromisso presente na agenda de toda a sociedade. Então, aqui nós temos um outro ponto de vista, está claro, né? Sobre o mesmo tema. Até porque, se vocês olharem na referência aí, tá lá, né? Devemos liberar as armas. Então, ambos os pontos de vista fazem parte de uma mesma matéria. É justamente para mostrar que existem muitos prós e contras em relação a essa temática. Vocês vão fazer o mesmo procedimento aqui, preencher o quadro com base na opinião de José Mariano Beltrame. Então, vão colocar o nome completo dele, vão colocar qual é a qualificação dele, vão colocar se ele apresentou um ponto de vista favorável ou contra a questão do armamento da população e vão elencar os argumentos que ele utilizou. Então, vocês vão fazer o mesmo procedimento, colocar lá na ordem em que aparece. Primeiro, vão fazer a leitura novamente, vão grifar quais são esses argumentos e depois vocês vão listar estes argumentos aqui. Aí, nas páginas 16 e 17, nós vamos ter uma base, além disso que vocês já viram ali nos textos favoráveis e contrários à questão do armamento da população ou desarmamento da população, vocês vão ter
essa base para produzir depois o texto de vocês, tá? Então vamos fazer a leitura rapidinho aqui. Você sabia? A Lei número 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. O artigo 1º desta lei assegura que é livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias por qualquer meio e sem dependência de censura, respondendo cada um nos termos da lei pelos abusos que cometer. Então, a gente tem que levar isso muito a sério, porque nós podemos dar nossa opinião sobre qualquer assunto, tá? Mas há um limite. Lembra o outro texto que nós vimos na última aula sobre a questão do bullying, que vocês até produziram uma tirinha sobre esse assunto? Lá a gente tratou de diversas situações em que ocorre o bullying. Tinha a questão do menino que sofria o bullying simplesmente porque ele utilizava óculos, ou seja, não tinha motivo nenhum para que ele sofresse esse tipo de agressão. Na realidade, o bullying não tem justificativa. A gente só conseguiu entender que em determinadas pessoas, a pessoa sofre um tipo de violência e costuma aplicar esta mesma violência ou até pior em outra pessoa, tá? Como uma válvula de escape. Porém, não é justificativa, tá? Não é. Aqui, o que é colocado aqui para nós, então? De acordo com a lei, nós podemos emitir nossa opinião, é saudável discordar um do outro, mas opinião precisa de argumento que sustente. Não é porque eu acho. Toda essa unidade vai ser baseado nisso, gente. Não é porque eu acho, não é porque eu vi no WhatsApp que é isso. Não. Eu tenho que ter uma base, eu tenho que ter um especialista que falou sobre isso. Nós não acabamos de ver 2 especialistas no assunto falando sobre a questão do armamento? Um professor de filosofia, vocês têm aula de filosofia, sabem muito bem da importância dessa disciplina. E do outro lado, a gente tinha o delegado. Então, querendo ou não, são 2 especialistas no assunto, não tem como. São pessoas que vêm de uma perspectiva diferente e, não sei se vocês notaram, mas pelo menos chamou muito a atenção que a gente já tem a predisposição a achar que o filósofo, o professor filósofo adotará tal posicionamento e o delegado outro. E aí vem o artigo de opinião justamente com esse intuito de chamar a atenção e de criar mais polêmica ainda em relação a um tema que já é polêmico e nos traz uma nova perspectiva em relação a essas profissões e as opiniões, tá? Então, aqui nós vamos ter mais base, como eu disse, estou reforçando para vocês produzirem o texto de vocês, tá? Porque é muito fácil se perder na hora de produzir no meio da argumentação e vocês vão ter uma base muito boa. Vai caber a vocês selecionar aquilo que realmente tem que estar presente no texto de vocês e o que não é necessário. Eu não vou fazer a leitura completa de todos os 10 argumentos a favor e depois dos 10 contrários, porque eles são até repetitivos. Se vocês observarem bem, quando vocês forem fazer a leitura, vocês verão que praticamente um complementa o outro. Então, o cidadão ele vai ter o direito de se proteger, por isso é importante permitir a ele que tenha acesso a armas, basicamente o que vai se colocar aqui, tá? Principalmente ali nos primeiros tópicos. O cidadão tem que ter o direito a ter armas, porque o Estado não consegue proteger a população, tá? Então, daí, para não ficar à mercê, ou seja, para não ficar nas mãos do bandido, tendo o porte de armas, é muito mais fácil para você conseguir se defender, né? E aí, essa questão do porte de armas também é colocado ali num dos argumentos que como não facilita a questão do porte de armas, aí as armas acabam caindo na mão de quem não deveria cair, que são dos bandidos. Também coloca que a arma não mata sozinha, que precisa de uma pessoa que puxe o gatilho, que no caso já do bandido, ele vai matar, indifere o que ele tenha de arma, não precisa ser uma arma de fogo, necessariamente. Ele pode ter, coloca ali o exemplo de um lápis, e ele vai conseguir também matar do mesmo jeito. Resumidamente, é isso que traz.
E, por fim, traz ali um comparativo, alguns dados em relação a outros países, algo que a gente viu na argumentação lá do professor de filosofia, tá? Trazendo essa comparação. Então, vocês vão selecionar aquilo que dá para vocês utilizarem e não fiquem presos ao que está aqui de informação. Gostou de um dado daqui, de um dos tópicos, de um dos motivos? Pega e pesquisa mais informação sobre, pesquisa exemplos sobre aquele tópico, sobre aquele motivo. Isso vai enriquecer o texto de vocês. Então, na página 17, tem os 10 motivos, então, para ser contra esse comércio de armas. E aí, também são elencados ali motivos que não justificam, né, você ter a arma. Isso para quem concordar com essa opinião. Chama a atenção ali na terceira linha que coloca: ninguém pode se achar no direito de dar uma de Charles Bronson, que era um ator que ficou muito famoso. Nos filmes, ele quase não falava nada, ele só partia para ação e utilizava a arma o tempo inteiro. Então é por isso que cita ele ali, tá? Coloca muito essa questão de que não adianta nada a pessoa estar armada, ter o direito de estar armada, se ela não sabe utilizar aquela arma, né? Não vai adiantar nada. E também, se é dever do Estado nos proteger, por que que então eu tenho que assumir o risco de adquirir uma arma, ter o porte ali da arma, mas não saber usar? Ou então, como é colocado ali nos 10 motivos, acontecer algum tipo de acidente dentro da minha casa, uma criança ter acesso a essa arma, né? Porque você não tem controle. Criança, principalmente, mexe em tudo. Então, você teria que deixar num lugar muito bem escondido, num cofre, enfim. É levantado essa questão também. Coloca também, por exemplo, é liberado o porte de armas, aí todo mundo tem as armas. E aí fica mais fácil ainda para o bandido, você não sabe utilizar. Ou então você saiu de casa e ele vai assaltar a sua casa. E aí ele vai ter mais arma mais facilmente, pelo menos é o que é colocado aqui. Também são comparados dados, né, com outros países. E mostra também que uma população armada, de repente, pode se voltar contra o próprio governo e ferir, né, essa questão da democracia que nós vivemos, ainda bem, no nosso país. São colocados todos esses dados, tá? E vocês daí, se forem apresentar, e claro, na realidade vocês vão ter que apresentar tanto a favor quanto contra, porque é interessante fazer esse jogo na dissertação de vocês. Aí na página 18, pede para vocês entrevistarem um adulto, então pai e mãe é o responsável por você, perguntando-lhe o que pensa sobre o desarmamento. A seguir, preencha a ficha com os dados de seu entrevistado e os argumentos usados por ele contra ou a favor da liberação de armas. Então, vai fazer do mesmo jeito que vocês preencheram o outro quadrinho lá. Feito isso, vocês vão elaborar um texto dissertativo com estrutura semelhante à apresentada no texto Devemos Liberar as Armas? Para dissertar, construam uma problemática e argumentos para defender o seu posicionamento. Aí, do ladinho, tem lá no Dica, releia os textos dessa proposta, construa o seu posicionamento. Para tanto, você pode recorrer aos argumentos já citados pelos especialistas ou pela pessoa que você entrevistou. Utilize ao menos 10 linhas. Organize o seu texto em parágrafos coesos e coerentes, lembrando introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? E revise o seu texto, aquilo que vocês já estão cansados de ouvir eu falar. Fiz o meu texto, vou fazer a leitura primeiro para identificar lá os erros ortográficos, depois vou fazer outra leitura para identificar se realmente tem início, meio e fim o meu texto, depois vou fazer mais uma leitura para ver se os parágrafos estão ligados, se não parece que está desmembrado o meu texto, tá? E, se possível, apresentem o ponto de vista favorável e contrário. Para tanto, vocês terão que fazer dois parágrafos de desenvolvimento, tá? Para apresentar estes argumentos favoráveis e contrários, mas sempre com foco naquilo que vocês estão defendendo. Então, ou vocês serão contra a liberação das armas, ou vocês serão
a favor. E, para tanto, vocês vão ter que apresentar argumentos que sustentem o ponto de vista de vocês. E pode fazer no caderno de redação de vocês, tá? Não façam no livro de atividades, não. Aí vocês podem fazer anotações, mas o texto eu vou querer daí no caderno de produção de texto de vocês, tá bom? Bom, gente, é isso. Nossa aula fica por aqui hoje. Até a próxima, pessoal. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Tchau!